Show me the money. Só para saber, quem aqui conhece Stock Pickers? Caramba, maravilha. Muito bem. Bom, para quem não conhece a gente ainda, a gente é o maior podcast do mercado financeiro. A gente basicamente entrevista gestores, analistas, economistas, né, galera do mercado, para trazer ideias de investimento, trazer visões de cenário de uma maneira que qualquer pessoa consiga acessar, né, de maneira fácil, que antes era para poucos, acaba virando para muitos. Eu acho que combina muito com esse momento aqui do VRB e o próprio VRB, né, que leva aqui, enfim, essa inteligência toda aqui para que as pessoas possam acessar em prol de um bem maior. O Stock Pickers é uma iniciativa que tem como veia educação financeira, então para a gente é um prazer de ser convidado para mediar. Então obrigado, Thiago, pela confiança, todo o time do VRB, vocês também que estão confiando aqui em mim para conduzir, e o professor aqui também que fez a indicação, né, para a gente estar aqui hoje. Bom, para começar, do jeito clássico do Stock Pickers, eu vou pedir para que cada um de vocês se apresente, diga o nome e quem são vocês no mercado em 30 segundos, né? Começando, Arthur, se quiser puxar a fila. Sempre começa comigo, esse desculpa. É um problema, né? Foi mal, perdão. Bom, gente, meu nome é Arthur Wichmann, eu sou hoje o CIO da XP Inc., né, da XP toda. Eu estou há 30 anos no mercado, comecei em 1994, né, um ano depois do nascimento do VRB. Né? Passei por alguns bancos cariocas, Icatu, Pactual, depois passei 10 anos no UBS, na Suíça, no Canadá. Vim para o Brasil, fui trabalhar na Verde com o Luiz Stuberger e agora estou aqui na XP, como responsável por todo o investimento. Bom, meu nome é Leonardo Martins, acho que a minha história não é tão diversificada, tão interessante quanto a do Arthur. Eu tenho 23 anos de Turim, que é exatamente o tempo da Turim. Eu entrei aqui desde o início, fui a primeira pessoa contratada na fundação da Turim. Então fiz a carreira o tempo todo na área de investimentos, fui de estagiário a CIO, fiquei CIO da empresa 10 anos e aí há 2 anos atrás eu me torno co-CEO, quando o fundador da empresa, que é o Gustavo Marini, passa para ser chairman da empresa. Então há 2 anos eu estou nesse novo desafio. Legal. Eu sou Guilherme Ferraioli, eu sou responsável pelo time de investimentos do Family Office, Multifamily Office UBS Consenso. Vim do Santander até 2008, quando eu fui para o Consenso para montar o time de investimentos. E nessa trajetória Consenso, UBS Consenso, nós contribuímos aqui desde 2016 com o grupo do VRB na seleção dos fundos, comitê de investimento. Prazer aqui estar com vocês. Obrigado a todos pela presença. Eu sou o João Paulo Vaz, o CIO da Terra Capital. Comecei minha carreira no Banco BBM em 2004. Fiquei lá até 2008. Depois passei uma longa temporada na BW, parte dela com o Demóstenes. Essa parte toda em mesa de operações, assim, meu background é mais mesa. Mais recentemente eu passei no Multifamily Office, chamava Rafter Investimentos, e desde de janeiro desse ano eu estou na Terra Capital. Bom, eu sou Demóstenes Madureira. Vocês veem que sou o mais velho, por isso não estou de paletó, né? Então, o cabelo branco substitui o paletó. Mas comecei a minha vida profissional no mercado financeiro, né? Com 31 anos, que eu estava estudando antes, fazendo mestrado, doutorado fora. E pelo Unibanco, na época eu voltei dos Estados Unidos no governo Collor, assim, escolhi o momento perfeito para voltar ao Brasil. E o André e o Pércio estavam no Unibanco e haviam me convidado para trabalhar no Unibanco, e aí fiquei no Unibanco muito tempo. Depois participei do governo Fernando Henrique por um curto período, no Ministério da Fazenda primeiro, depois no Banco Central, aí depois voltei para o setor financeiro, Dresner, voltei depois para o Unibanco, Itaú, Unibanco e agora a BW, já há uns 12 ou 13 anos, onde eu sou o CEO da BW. E estamos juntos aqui no VRB há muito tempo. E é basicamente isso, né? Muito bem.
Bom, a primeira pergunta que eu queria fazer, para a gente até trazer aquele clima que estava ali nos bastidores para cá, bom, parte de vocês, não todos, mas parte de vocês são concorrentes, né? E vocês deixam isso de lado para sentar juntos no comitê do VRB, né? Eu queria saber como é que funciona essa dinâmica no dia a dia ali no VRB. É só no comitê mesmo. Porque, no comitê a gente fica tudo amigo, mas fora do comitê não... Mas a dinâmica é de compartilhar o melhor do que cada uma das casas traz do ponto de vista de investimento, na seleção de gestores, compartilhar a visão de cenários. E, naturalmente, quando nós trazemos para a mesa o melhor de cada uma das casas e compartilhamos, e lá afunilamos as decisões, não tenho dúvida nenhuma que o processo tem todo o poder de ter uma composição de bons retornos e carteira muito boa. Eu acho que dá para fazer um paralelo. Desculpa, quer falar? Eu acho que tem um ponto diferente, né, de ver, tem um jeito diferente de ver esse negócio. Você fala assim, não, a gente concorre, né, mais ou menos, a gente briga de verdade com o mercado, né? Essa é a nossa grande briga. E aí eu vou discordar do Thiago, ele fala, poxa, a gente trabalha pro bono, não, eu recebo pra caramba, eu recebo conhecimento de todo mundo que está aqui, um monte, aprendo com o Léo, com o João, com o Demóstenes, com o Gui, toda hora. Então, assim, para mim é jogo soma positiva, é o contrário, entendeu? Fazer parte desse grupo e poder trocar ideias com pessoas desse nível, para mim, me torna um profissional melhor. Então, poxa, que competição que nada, né? Que venha a competição, mas, poxa, deixa eu continuar aprendendo aqui. Eu ia fazer um paralelo com o futebol, onde você pode defender os times, né? Mas no final, quando você joga na seleção, acho que todo mundo tem uma causa em comum ali, defender a bandeira. E a causa, né, do impacto do VRB, eu acho que é natural para todo mundo jogar no mesmo time. Muito bem. Agora, bom, vocês se juntam e se tornam esse comitê, né? E aí com várias visões diferentes de como enxergar investimento e o prisma do mercado, né? Como que fica esse processo de investimento? Como é que o VRB encara investimento com vocês ali no comitê? Eu acho que a grande vantagem do comitê é que, apesar de sermos concorrentes, a gente tem filosofias de investimento parecidas nas empresas, cada um com a sua particularidade, com o seu estilo de fazer gestão, mas, de modo geral, a gente tem direcionamentos parecidos. E no comitê, as discussões são muito ricas, então o ponto do Arthur é muito bom. A gente sai do comitê, sem dúvida, tendo aprendido mais alguma coisa de mercado e tendo, eventualmente, tido uma ideia nova, alguma coisa, uma provocação, né? O comitê precisa ter, na hora de investir num fundo, esse fundo não pode ser vetado por nenhuma das casas, né? Mas, eventualmente, pode ser um fundo que a gente não aloque ou não esteja alocando agora. Então, a provocação feita por uma das outras casas a gente traz para casa, manda para o time de análise e fala, cara, estão falando isso aqui, tem gente inteligente falando desse fundo, dá uma olhada aí mais a fundo no due diligence. Então, é muito colaborativo, é muito provocativo e, no final, não precisa ter consenso, só não pode ter um veto formal a nenhum dos gestores. Se eu puder dar uma pitada aqui, eu não sou exatamente, no jargão que você usou, concorrente deles, porque, enfim, a BW como um family office, até por estatuto não tem clientes, né? É um projeto de família. E eu vi poucas vezes alguma discordância significativa no comitê, né? Quer dizer, eu acho que você tem um código de princípios do que é gestão de recursos tão arraigado dentro de todo mundo que se torna muito natural a seleção dos gestores. Você tem alguma tonalidade de agressividade num gestor ou no outro que você pode achar que não é o momento para alocar, etc. Mas eu acho que discordância entre nós, sobretudo entre eles, eu vi muito pouco. E eu queria acrescentar uma coisa do VRB. Eu acho que todos nós que trabalhamos no setor financeiro, o setor financeiro é um desafio muito grande profissional, porque você está lidando com grandes somas, você está lidando com números, você está lidando com volumes muito irreais. E aí chega uma hora, você sai do escritório, você vai para casa, você tem que passar pela rua, você vê o que acontece na realidade do dia a dia.
E você chega em casa e se pergunta, o que eu estou fazendo para mudar essa realidade? Será que eu estou contribuindo de alguma forma para isso? E realmente nós somos completamente atropelados pela agenda. E o VRB veio, eu acho que encaixa muito bem nesse sentido, nesse questionamento. Quer dizer, você, de alguma forma, está contribuindo com o que você faz no dia a dia para que pessoas que conheçam isso muito melhor do que nós mesmos conhecemos, possam fazer a diferença na sociedade. Então eu acho que o grande salto, não sei se você já concorda, do VRB de muitos anos para cá, é um pouco esse desejo que todos nós temos, de alguma forma, dar uma contribuição numa área em que a tua contribuição para a sociedade fica muito questionada, né? E então eu acho que juntou um pouco a fome com a vontade de comer. Perfeito. Agora eu queria entrar no assunto do cenário, para a gente começar o comitê aqui de fato. Tá fácil falar de cenário, né? Tá mole. Tava até conversando com o Arthur, né, antes. Parece que você dorme, Roberto Campos é rock, se acorda, ele é Dove, e aí acontece o mesmo com Galípolo, trocando de posição. Lá fora a gente vai ter corte de juros, aqui vai ter alta, as pessoas se confundem em relações, como é que pode aqui cortar, né, aqui subir juros e lá cortar, né? Um cenário desafiador de leitura mesmo. Toda hora parece que vem uma novidade e acompanhado com bastante volatilidade de mercado, né? Normalizou uma ação cair 15%, 20% num pregão, coisa que há pouco tempo atrás não era comum, né? Dentro desse cenário, assim, eu queria entender como é que vocês estão enxergando ele de maneira geral, tanto no que tange os riscos e coisas que tiram o sono de vocês do lado do incômodo, mas também no lado das oportunidades. Olha, do ponto de vista de oportunidade de carteira, acho que para alinhar inicialmente o horizonte de investimento e como que nós encaramos o horizonte de investimento dentro do fundo, nós temos lá uma regrinha que a gente coloca 60%, 2/3 do fundo, né, na estratégia de Fund of Funds, né? E quando a gente pega o outro terço, nós dosamos muito no ponto de vista de cenário, como calibrar que assim, no ciclo econômico, você tem, quero ter mais renda fixa ou menos renda fixa. Dentro da renda fixa, mais duration, menos duration. E mesma coisa na parte de equities, né? Então, você tem uma dosagem que, né, a gente usa esse terço para calibrar, né? Uma parte de equities via gestores selecionados, podendo ser long only ou long biased, dependendo também do grau de defensividade ou da estratégia que a gente queira adotar. E na parte de títulos e de renda fixa, dosando também no ponto de vista de duration do ciclo econômico. Então, acho que tem a composição da discussão aqui que a gente vai ter de cenário e tudo mais, que encaixa também na formação da carteira, em que a gente dosa esse expertise que as casas trazem do ponto de vista de cenários, de asset allocation, para traduzir dentro da carteira, né? Agora eu já falei disso, eu deixo cenários para o Arthur. Se livrou bem. Sobra para mim? Não, gente, poxa, tá, vamos lá. Isso acontece em todos os calls, gente, é sempre assim. Mas vamos lá, gente, vamos traçar o grande pano de fundo, né? Assim, é impossível você determinar o que vai acontecer com preço de ativos, né, que é essencialmente o que a gente está se perguntando, se você não tiver um cenário de poxa, o que está acontecendo com a taxa de juros livre de risco no mundo, para todos os efeitos, a taxa de juros norte-americana, né? E eu acho que a gente passou por vários ciclos, mas agora a gente tem uma certeza, bom, eu não acredito em certezas, mas a gente tem uma convicção muito grande, né? Dita pelo próprio Banco Central norte-americano, é muito difícil você ser mais claro do que o Fed tem sido em dizer, olha, vou cortar os juros a partir de setembro, né? A ata do Fed foi muito clara, onde se discutiu cortes já em julho, né, na reunião de julho. Todos, ou a grande maioria, achava adequado discutir ou falar em cortes na reunião de setembro. Agora, o pessoal que falou em Jackson Hole, né, o presidente do Fed de Boston, o pessoal do Fed de São Francisco, falando, olha, é adequado falar já em cortes em setembro. Então, assim, é difícil você pensar num Banco Central tão claro quanto o Fed, sendo, olha, vamos começar a cortar. E aí a gente vai ter um ciclo de corte sincronizado. O Banco Central Europeu já começou a cortar, o Bank of Canada já cortou, o Bank of England já cortou, o Reserve Bank of Australia já cortou. Então você vai ter um ciclo de adição de liquidez global sincronizado, tá? Aí a pergunta fica, bom,
Isso tende a ser positivo, né, para ativos mais arriscados, para todo mundo que tem que tomar dinheiro emprestado. Você tomar dinheiro emprestado, o custo do dinheiro caindo é ótimo. Então, maravilha. Aí a pergunta vem, bom, como é que fica o Brasil nessa história? E aí eu deixo o Léo responder. Nesse caso, o Brasil, mais uma vez, não perde a oportunidade de perder a oportunidade, né? Então, enquanto tem o mundo inteiro ou discutindo ou efetuando o início do ciclo de corte de juros, aqui a gente tem a situação de prêmio, de aumento de juros na curva, e o mercado oscilando entre ficar bullish quando o novo possível presidente do Banco Central entra hawkish e ficar preocupado quando o atual fica dovish, né? Então está uma situação atípica, como tudo que muitas vezes acontece no Brasil. Eu acho que o Gui é melhor do que eu para complementar isso agora. Eu já imaginava que você ia fazer isso, eu já imaginava. Mas eu acho que tem uma situação que a gente está falando do banqueiro central, que ele fica hawk-dove, tem uma transição. Acho que é natural que tenha dentro do mercado agora uma transição do ponto de vista de prêmio de risco por conta da incerteza da transição. Infelizmente, os ruídos colocados dentro da questão fiscal traz naturalmente para o cenário prêmio de risco em relação à incerteza sobre a questão fiscal, são ruídos colocados pelo próprio governo, né? Então, acho que tudo isso acumula prêmio de risco, né? E esse prêmio de risco acumulado naturalmente traz com que os preços dos ativos nossos estejam, assim, o nosso Banco Central está subindo juros, estamos sincronizados com o Japão, né? Alguém a gente está sincronizado, né? Dessa vez não somos os únicos. Sincronizados com o Japão. Mas a gente vem caindo no juro. E aí, quando caiu o juro, falar assim, 10,5, agora a gente só esperar o Fed cair o juro, que a gente volta a cair o juro, né? E aí o Fed vai começar a cair os juros e aí, simultaneamente, nós vamos começar a subir os juros, né? Então, essa é uma situação, e é interessante que as últimas semanas, vocês notam mercado, fala assim, quando precificou que ia subir o juro, a bolsa explodiu, né? Subiu bastante, e o juro longo caiu, né? Essa estratégia de NTNB que nós temos dentro da NTNB 2035, dentro das carteiras do VRB, se beneficiaram bastante esses últimos 2 meses, aí subiram quase 5%, somado aí esse movimento de 6,5% para 6% que está agora. E aí, agora que está começando a precificar, não vai mais, né? Festa junina, né? Vai, agora não vai, e agora não vai mais. E aí o próprio Galípolo já está falando, não, imagina, não quis dizer isso. E aí o que acontece? Você descola de novo. Num dia, por exemplo, como hoje, que nós temos as moedas apanhando globalmente, a nossa apanha o dobro das demais, justamente por conta dessa frustração. Mas, assim, olhando de uma maneira bem macro, de mais longo prazo, nós temos hoje, entendemos que a Bolsa é muito barata, né? Ela é muito barata, mas ela está muito barata faz muito tempo, né? Os outflows pesam bastante, né? Então, quando você fala de outflow, você não fala só de outflow para a Bolsa, você fala também de outflow para a estratégia de multimercados, de mais fundos, a gente pode depois falar mais sobre isso. E isso pesa muito no ponto de vista de precificação, mas de uma maneira ou de outra, quando a gente fala de asset allocation, a gente fala de investimento de longo prazo, investimento estratégico, é uma classe de ativo que você não pode deixar fora, mas a dúvida é sempre assim, está barata, então overweight, né? Ainda não estamos nesse ponto de está barata, então overweight, né? Muito embora tenha tido esse movimento muito forte, felizmente a gente pega via as posições estratégicas. E a renda fixa, né? A renda fixa no Brasil é o que paga, é a âncora. Se você não tem a âncora fiscal, a âncora monetária te dá o benefício, é o benefício enorme que o Brasil tem com o Fed Funds aí de 5,25 que vai para 3, 3,5 ou 4, a gente fica no 10,5 se não indo para o 12, né? Isso traz uma grande âncora no ponto de vista da parte de renda fixa, uma âncora cambial que a gente sempre utilizou. Eu acho que esse é o Brasil, né? É o Brasil que você tem que colocar, não precisa... E assim, no mundo, eu acho que a gente está na mesma linha, né? O juro está lá no alto, não precisa ir para baixa qualidade, né? Você vai na renda fixa de alta qualidade, você consegue fazer isso no Brasil, consegue estruturar, e nesse cenário de desintermediar, e quando você consegue desintermediar e fazer essas operações, você consegue também buscar mais suco. Fora que o Brasil tem uma composição muito interessante no ponto de vista, aí o que o Léo falou sobre perder a oportunidade, né? A gente está posicionado para receber fluxo, a gente está posicionado para receber investimento. Só que os 2 primeiros anos agora, nós perdemos a oportunidade. Será que o pragmatismo que era esperado agora entra em ação justamente porque agora começa, depois dessas eleições municipais,
a busca da estratégia para a reeleição, né? E aí, será que entra o pragmatismo? E se entrar o pragmatismo com ventos favoráveis vindo de fora, muito provavelmente a gente pode ter um benefício do fluxo, apesar de tudo que a gente está falando aqui do ponto de vista fiscal e das outras questões. Eu vou pegar o gancho das oportunidades. Então. É natural, acho que em torno das inflexões dos bancos centrais ter uma angústia, uma volatilidade grande, porque o Federal Reserve acabou o ciclo dele de alta, tá meio explícito isso, e a gente fica na dúvida de qual vai ser o próximo passo e quando vai acontecer. E no Brasil, o contrário, a gente interrompeu um ciclo de corte, o mercado começou a precificar alta, mas a gente não sabe exatamente qual vai ser a intensidade, quando vai acontecer. O que dá para tirar muito positivo para fora? Eu acho que ficou mais fácil compor um portfólio hoje do que era 2 anos atrás. E por que isso? A gente não tem mais um problema ou uma preocupação latente lá fora com a inflação que já voltou para muito próximo das metas dos bancos centrais. Então você começa a ter uma correlação negativa entre a renda fixa e as ações. Então se você quiser fazer um portfólio balanceado hoje, a gente não sabe exatamente o cenário, e isso meio que por definição, né? As recessões elas sempre são surpresas. Mas hoje em dia a gente imagina com um razoável grau de certeza que se vier uma recessão, os bancos centrais cortam mais os juros. Se essa recessão não vier, é porque a economia está crescendo um pouco mais, e aí a Bolsa pode subir, porque a gente ainda não tem um problema inflacionário que a gente viu no pós-Covid. Então, para um portfólio balanceado entre renda fixa e ações, isso lá fora, você tem um cenário mais benéfico do que a gente viu pós-pandemia. O Brasil é sempre um nível mais difícil na equação, porque além de tudo isso, quer dizer, apesar de tudo isso, nós temos um déficit de credibilidade. E isso tanto no fiscal, quanto, eu vou colocar um mix de fiscal e monetário, né, as expectativas de inflação ainda são altas, então não é óbvio que a gente vai contar com esses buffers. A nosso favor, a gente tem valuations atrativos, e aí tanto na renda fixa, que tem retorno reais acima de 6% para prazos nem tão longos assim, quanto na renda variável, que ainda tem múltiplos baixos. Então a gente ainda precisa equacionar essa parte das expectativas, e aí estou sendo mais genérico em relação ao país, para poder nos beneficiar desses valuations atrativos. Muito bem. Agora, queria aproveitar, porque acho que tem um ponto nessa discussão, que abriram-se várias polêmicas, né, em cima disso. E uma delas, vocês até, enfim, fizeram um gancho aí, sobre a situação dos fundos multimercado, né? Que, enfim, é uma das piores da história, né? Quando a gente olha os resultados de retorno e, inclusive, também de saída de capital, né? E aí começa aquele burburinho do, pô, e aí, o que vai acontecer com essa indústria? Será que ela vai morrer? Como é que ela vai mudar? Então, eu queria trazer essas polêmicas do mercado aqui, começando por essa. Eu não sei se talvez o Demóstenes quer começar falando sobre. Não, eu não tenho nenhuma discordância com os meus colegas em relação ao cenário. Eu vou chegar lá nos multimercados. Eu quero crer que o mundo tem hoje um cenário bem mais fácil de se entender do que tinha um mês atrás. Quer dizer, um mês atrás nós estávamos aqui discutindo se os Estados Unidos conseguiriam ou não manter a taxa de juros, porque existia gente que achava que teria que subir a taxa de juros. Então eu acho que melhorou muito no mundo, e quando o mundo desanuvia num ponto importante como esse, melhora no Brasil também. O Brasil não tem resolvido essa questão quase ideológica, né? Porque em outros lugares você tem diferenças de tonalidades. Aqui no Brasil você tem uma briga de foice se as pessoas, se gasto é vida, se gasto não é vida, esse tipo de coisa. E a única âncora que a gente tem hoje em dia, eu creio, e aí pegando o gancho que nós estávamos conversando ali com os 30 anos do real, é inflação baixa. É a única âncora para a racionalidade, porque a sociedade não tolera inflação. Então, todo mundo que tentou brincar com inflação depois da estabilização foi punido. E eu acho que o governo sabe disso. E o governo, sabendo disso,
ele tenta se comportar dentro de uma certa racionalidade que alivia um pouco o cenário adverso para os multimercados. Você vê a volta que eu dei, né? a volta que eu dei para chegar lá. Não, há 3 semanas atrás o cenário era outro. Mas eu acho que você hoje tem algum tipo de luz aqui no Brasil que desanuvia um pouco essa questão. E tem um outro aspecto que eu acho que é um aspecto mais técnico e que está passando um pouco desapercebido, mas que o Mário Mesquita abordou outro dia num artigo, que é muito importante. As reformas que aconteceram, sobretudo no governo Temer, nos últimos 3 ou 4 anos, 5 anos, aqui no Brasil, aumentaram o produto potencial brasileiro. Então, isso explica um pouco a surpresa de todos os economistas projetarem o crescimento abaixo do que o crescimento tem sido. Não tem sido nada demais o crescimento, mas ele pelo menos está num nível que faz com que a classe política se acalme minimamente. Então isso eu acho que também contribui para uma certa racionalidade aqui no Brasil. Acho que assim, só fazendo uma conclusão que eu já falei num outro fórum, ninguém esperava, essa que é a verdade, que esse governo que já passou pelo poder durante tanto tempo fosse agir como agiu, de uma forma muito, eu diria, mais relaxada com a questão fiscal, que não foi a realidade dos outros 2 mandatos. Não é que tenha acontecido algum caos, não aconteceu caos nenhum. Mas é uma retórica um pouco... E a retórica determina preço de ativo. Então, é um pouco mais lax em relação a tudo que está acontecendo. Mas acho que é isso. Acho que a gente está entrando numa fase um pouco melhor do que... Eu só queria trazer um ângulo aqui que eu acho que... Você vai perguntar de crédito depois, eu sei também. Assim, mas eu acho que tem um ângulo que precisa ser abordado. Que eu acho que, em adição a tudo que o Demóstenes está dizendo, uma coisa ficou clara, né? Você lembra que os multimercados vieram de um ano espetacular em 2022, né? Foi aquele ano que todo mundo pegou a alta de juros nos Estados Unidos, especialmente... Então, tá bom. E aí essa indústria ficou gigante, né? E eu, pelo menos... acredito num princípio muito, quer dizer, que é muito difícil de quebrar em finanças, que é muito dinheiro atrás das mesmas ideias nunca deu muito certo em finanças, né? Você sempre dilui o alfa, você sempre dilui a quantidade de excesso de retorno que você pode extrair desse mercado. Eu acho que isso aconteceu com os multimercados. Eu acho que a indústria ficou grande demais para o tamanho do mercado, e aí você passa por uma tentativa de diversificação internacional que alguns fundos sabem fazer, outros não sabem fazer. Poxa, eu opero muito bem em real, então, poxa, daqui a pouco eu vou operar muito bem a lira turca. E só, peraí, calma. Vamos com cuidado, que isso é um passo não trivial, né? E eu acho que muitos desses fundos se perdeu nisso, né? Dizer, olha, o mercado brasileiro ficou pequeno para o tamanho dos fundos multimercados. Poxa, vários fundos multimercado, porque a gente respeita, tal, mas todo mundo lançava o fundo com 2, 3, 4 bi, né? Eu lembro, poxa, na minha época, que um fundo multimercado de 1 bi de reais era um negócio gigantesco, né? Então, assim, tudo bem, eu sou velho, mas é outra coisa. Então, assim, eu acho que teve um princípio que foi, poxa, os fundos ficaram grandes demais, era difícil operar. É difícil operar um fundo de 50, 60 bi. Vamos lá, né? Comprar NTNB, vender NTNB, nesse volume, nesse negócio, não é fácil. Eu acho que isso aconteceu com a indústria de multimercados, que vai ter que encolher para o seu próprio bem, né? Vai ser exatamente o que aconteceu com os Estados Unidos, você vai depurar, vai ter os fundos que sabem gerar alfa, que vão continuar sendo capazes de gerar alfa, mas menores e em menor quantidade, que eu acho que também é um fenômeno que começa a preocupar um pouco a gente no mercado de crédito. Tem um ponto interessante, uma coincidência interessante na pergunta e nos multimercados estarem. Multimercado hoje, acho que 9 em 10 rodas de bar estão batendo em multimercado, com né? Certeza. Com certeza. Acho que eu fui até conservador, deve ser Qual 10 em 10, mais a roda do lado que estava falando de outro assunto também. Eu ia perguntar qual é a roda. Só que tem... E a gente está comemorando 8 anos do VRB, né?
que é um fundo, como o Thiago mostrou antes, grandes números, o VRBFIN, que é o principal fundo, 2/3 em multimercados. Quando a gente foi comemorar 1 ano de VRB, né, o VRB nasceu em 2016, então 1 ano de VRB em julho de 17, então mais ou menos abril de 17, o Thiago me liga, o fundo bombando, assim, 140, sei lá, 150 do CDI. Léo, vamos fazer evento de 1 ano? Vamos. Quer fazer na Turim? Quero. Vamos lá, então vamos fazer na Turim. Maio de 17, Joesley Day. Aí, bau, assim, mas o fundo cai em linha reta. E aí pronto, aí agora como é que vai fazer? Então no dia do evento tava 90 do CDI, uma coisa assim, o fundo. Aí a gente faz o evento e todo mundo batendo que os multimercados não protegeram. Assim, como vão proteger o Joesley Day? Um negócio completamente não modelável, né? Então é estranho. E ficou durante um bom tempo, vários períodos, vários classes, né? Multimercado é uma coisa muito ampla, mas teve momento que questionaram os long and short, tem momentos que questionam os macro low vol, tem momentos que questionam os que vão operar no exterior. Então, assim, a indústria sempre vai questionar, sempre vai ter a classe da moda, sempre vai ter a classe inimiga pública número 1, né? E dessa vez é o multimercado. Assim, bons gestores não desaprendem a fazer gestão. Vão se adaptar, o mercado se adapta, hoje tem muito modelo, né, muito fundo sistemático globalmente que operam nos mercados que antigamente eram mais desarbitrados. Então, assim, a indústria vai sobreviver, os bons gestores vão continuar fazendo um bom trabalho, provavelmente num tamanho ajustado às novas condições de mercado. A evolução, né? A evolução ela veio dos multimercados low vol lá, e aí você vem dentro da indústria, a indústria exagerou do ponto de vista do custo do dinheiro, todo mundo montou asset, né? E aí o que é essa volta à realidade é que você, para ter uma asset, você tem que ter uma governança, você tem que ter um volume, você passa por um período em que você precisa naturalmente entender quais são os seus skills, quais são os seus focos, né? Então acho que o papel do alocador, né, dentro dessa indústria hoje é um papel essencial, justamente porque você precisa estar com os nomes que vão aglutinar a fortaleza da classe de ativo, que é uma classe de ativo muito forte, né? Mas que se você tiver com um nome que vai morrer, o nome que vai ter aglutinado, você naturalmente, então o nosso papel aqui, naturalmente a estratégia do fundo ela busca sempre colocar isso dentro das nossas discussões, é justamente pincelar e saber quais são aqueles que vão passar por essa fase difícil, esse encolhimento da indústria que passou não só por conta do ponto de vista do custo de dinheiro, que jogou muito dinheiro na indústria, teve esse boom de multimercados, mas também os fundos exclusivos fechados, que tiveram agora com a cotas, então tem muita gente desmanchando fundo, juro lá no alto, os multimercados que não rendem, e os multimercados estão apanhando de outflow também por conta de uma decisão de estruturas, né? Então você tem um momento em que é um momento que você tem, de fato, que vai ser a seleção natural, né? A seleção natural. Eu gosto de responder essa pergunta com dois episódios passados. Um é mais recente e é de fora. Tem um índice de bonds americanos, na verdade global, chama Global Bond Aggregate, que pega bonds investment grade no planeta, tem um subíndice dele americano. O retorno desse índice em 10 anos, que são basicamente treasuries e alguns títulos super seguros, é negativo. Então, quem carregou isso durante 10 anos perdeu dinheiro à vista de hoje. Isso, a Treasury 10 anos, para todo mundo que faz análise financeira, é a essência de um valuation, né? A taxa da onde você parte para descontar os fluxos de caixa. E foi um choque tão grande que perdeu-se dinheiro durante 10 anos. Mas eu não vejo nenhum alocador em nenhum paper, em nenhum lugar do mundo, falando não vamos ter mais renda fixa, porque a gente perdeu dinheiro numa janela de 10 anos. Então, esses ciclos são longos. Multimercado, particularmente no Brasil, a gente nunca teve um ciclo tão longo assim de underperformance. Já teve episódios muito profundos, mas nunca teve em duração um prazo tão longo. Agora, você vai passando mais tempo, você fica... Assim, a angústia do dia a dia não passa, mas você fica mais confiante de que esses ciclos eles vão e vêm. Acho que o multimercado é a mesma coisa. O Léo exemplificou bem, eu acho que os gestores não desaprenderam, os processos são os mesmos. E o segundo episódio, que está mais ou menos nessa linha, é do meu primeiro 6 meses, na verdade. Até antes do Demóstenes chegar lá, tinha feito uma análise comparando o retorno nos Estados Unidos de renda variável, da Bolsa, contra a renda fixa, mesmo Global Bond Aggregate.
E naquele período, isso devia ser 2009 ou 10, se você voltasse uma janela de 5, 10 ou 20 anos, a Bolsa Americana perdia para ter tido Treasury de 10 anos em todas as janelas. A conclusão natural é quem é o louco que tem ações nos Estados Unidos? É muito melhor ter título público. E isso foi o começo de um rally de bolsa que durou 15 anos agora. Então, a alocação é difícil, futurologia é mais difícil ainda, a experiência é ruim, mas você pelo menos olhar os ciclos passados e ter calma e usar os erros anteriores, talvez para baixar a temperatura, a sua angústia em relação aos resultados recentes, é algo muito positivo. Então, não acho que é uma classe que morreu nem vai morrer. Assim, eu durmo tranquilo em relação a ela. Quer completar alguma coisa, Demóstenes? Não. Bom, você cantou a bola, eu ia falar de crédito, enquanto, enfim, está saindo dinheiro de multimercado, está entrando dinheiro a rodo, né, nos fundos, nos mandatos de crédito, por várias razões, né, os mandatos exclusivos de isentos, enfim, ganharam bastante tração recentemente, mas o fato é que começa a entrar dinheiro para um número de oferta que existe ali, e isso vai aos poucos comprimindo o spread de crédito da indústria, que é basicamente o prêmio que você recebe por escolher investir nesse crédito. A partir do momento que começa a ficar tão apertado que eventualmente você não está recebendo prêmio nenhum, um prêmio muito baixo para correr aquele risco, né? Não estou dizendo aqui que chegamos nesse momento, mas o fato é que hoje o spread é menor do que já foi no passado, e dependendo de qual classe de risco você separar esse crédito, realmente já está em níveis bem baixos. Então eu queria saber de vocês qual é a visão de vocês em relação ao mercado de crédito. Se agora começa a chegar num momento que é preocupante ou não, deveríamos ter crédito ainda na carteira de maneira relevante. Tá, vamos lá. Os dois. Sim, é preocupante e sim, a gente deveria ter crédito. Eu acho que a pergunta que a gente tem que fazer em crédito é a seguinte, gente. Qual é o ativo que está por trás daquele negócio? Né? Poxa, você pensa em crédito, você pensa num ativo financeiro. Não. Na verdade, você está emprestando para alguma coisa. Né? A gente tem projetos suficientes que geram retorno de tal forma a te remunerar o capital e te retornar esse capital? Acho que essa é uma pergunta interessante do ponto de vista macro. Né? Assim, poxa, no fundo a gente está dizendo, olha, a gente está alocando uma quantidade muito grande de dinheiro e esse dinheiro está indo para que tipos de projetos? Tem debêntures de infraestrutura, tem coisas super interessantes acontecendo, mas na macroeconomia do negócio a conta meio que não fecha. Né? Aí você começa a ter que alocar dinheiro para projetos cuja rentabilidade ou cujo retorno esperado são mais questionáveis. Aí você vai sempre se deslocando para a direita no espectro de risco, e esse deslocamento para a direita no espectro de risco, quando ele com esse movimento de manada, de excesso de dinheiro caçando as mesmas ideias, ele nunca terminou bem. Então, assim, isso não significa que os bons créditos não valham a pena, entendeu? Mesmo hoje, entendeu? Acho que vale a pena você ter um portfólio de crédito bem montado. Mas acho que hoje, quando está todo mundo procurando essa ideia, eu teria 5 vezes mais cuidado do que no momento em que ninguém quer essa ideia. Eu concordo 100% com você. Acho que crédito, especialmente crédito no Brasil, os movimentos de manada são muito perigosos, eles invariavelmente acabam dando problema no final. Né? Ainda mais que no Brasil, historicamente, você não tinha volatilidade no crédito. Então, o investidor era acostumado a comprar crédito, carrega na curva e torce para dar certo lá. Hoje em dia você tem os créditos, especialmente o crédito de infra, né, que é o crédito da moda, com uma vol substancialmente mais alta do que o investidor era acostumado a tomar, vol e duration mais alto. Né? Aí eu não vou nem entrar no mérito greenfield, brownfield, nada, ou operações mais, vamos dizer, low yield, low risk, mas de modo geral o investidor brasileiro está indo na manada, tem prêmio em alguns setores, não tem prêmio em outros setores, crédito é importante na construção do portfólio, crédito tem que ser bem precificado, então crédito bem feito é muito relevante na construção do portfólio de longo prazo. Crédito mal feito só porque é o ativo da moda, talvez seja o ativo mais perigoso para você, para quem não está acostumado, não tem expertise e não está com
com a pessoa certa na outra ponta para você estar operando. Agora, uma coisa é o CDI de 2 e outra coisa é o CDI de 12, né? Então, acho que tem um canal de transmissão, que acho que o canal de transmissão do ponto de vista da empresa tomar dinheiro demais e se enrolar, né, eu acho menor agora do que quando o juro está abaixo. A gente teve aquele período de 2 que as empresas tomavam dinheiro e aí depois veio a realidade e aí você viu os seus custos de dívida subindo, né, porque a CDI dobrou, triplicou, quadruplicou, quintuplicou. Acho que agora o tema de discussão é o quanto se remunera para aquele crédito que você está direcionando dinheiro, né, no spread, medido pelo spread. Mas acho que na ótica da empresa, acho que não tem o risco da avalanche, do dinheiro excedente indo para lá, a não ser que daí entre no espectro de risco que o Arthur comentou, que daí você, por ter uma compressão de spread demais do high yield, do high grade, daí você tem o high yield também fica totalmente comprimido, depois você tem a outra, e aí essa aqui, muito provavelmente vai dar o problema, né? E aí você tem uma contaminação, se vier uma recessão e tudo mais, que é justamente onde pega nesse espectro de risco maior. Então, acho que tem essa diferença entre o ambiente do juro muito baixo, que induz as empresas a tomarem dinheiro demais, né, e agora, que no fim é talvez uma má alocação de capital, que não está bem calibrado pelo spread e pelo dinheiro que está canalizado. Essa eu vou responder bem objetivamente em alguns tópicos, e a resposta é sim. Eu acho que alguns espectros dos incentivados estão sendo mal precificados, principalmente quando você faz... O valuation absoluto é difícil, mas em termos relativos, se você comparar, por exemplo, fundos imobiliários de shopping, que são ativos isentos, contra empresas de shopping listadas em bolsas, e aí você vê que a TIR real da ação está muito não compatível, né, desincronizada do que a gente vê nos veículos isentos, que são os FIIs. É a mesma coisa para debêntures. Tem algumas dessas debêntures incentivadas de utilities, empresas que são listadas. E as taxas também de TIR real, de desconto no equity, estão muito desincronizadas em relação aos históricos, né, do que a gente está vendo nos spreads de crédito. Então, eu tomaria cuidado com os isentos especificamente. Bom, então, seguindo para o próximo tema polêmico aqui, e sendo representante da jovem guarda aqui do mercado, a galera mais jovem, quando vai conversar, acho que o Arthur não aguenta mais a gente sentado perto dele lá, mas a turma é um pouco mais avessa, né, Arthur? A Bolsa Brasileira não gosta muito, acha meio chato os temas de investimento dentro da Bolsa Brasileira, né? Não tem Nvidia, não tem esses temas tão legais, empresas batendo trilhões, etc. lá fora. E a galera questiona muito, né, sobre esse formato da indústria de ter veículos dedicados somente a ações brasileiras, não expandir esse espectro para as ações globais, porque, inclusive, em muitos setores, quando você vai comparar o valor da empresa, você compara com uma empresa lá de fora, né, e acaba sendo uma crítica ali, a turma mais jovem ali gosta um pouco mais dos temas globais. Mas eu queria saber de vocês, né, porque tem essa queda de braço entre CDI e Ibovespa, a galera fala muito sobre, em várias janelas o CDI vence, em algumas poucas ali o Ibovespa acaba vencendo, mas como é a leitura de vocês para a Bolsa, que todos os painéis que eu participo, sei lá, nesses últimos 3 anos do Stock Pickers, eu só escuto que ela está barata e ela não deixa de estar nunca. Então eu queria ouvir de vocês a visão em relação à nossa Bolsa. Na janela das últimas 2 semanas, o Ibovespa exato. Foi maravilhoso. Essa estava ótima. Tem várias janelas. 2 últimas semanas, os últimos 10 dias, os últimos 5 dias. O Ibovespa é complicado por essência, né? Então o Ibovespa é muito diferente de investir no Ibovespa, é muito diferente de investir em ações de modo geral, né? Então, se você olhar no longo prazo, tem aquela eterna discussão, o custo de oportunidade vale a pena, o Ibovespa bate ou não bate o CDI, e aí cada um escolhe a janela para se quer ou não quer defender o investimento em bolsa, né? Mas se você pegar 20 anos, provavelmente o Ibovespa não bate o CDI, e foi bom, ao mesmo tempo, ter ficado investido em bolsa. Como que pode esse contrassenso? Normalmente você não investe no Ibovespa, você investe em boas ações ou em bons gestores, né? Que é o que a gente tenta fazer aqui no VRB e que as casas majoritariamente fazem, as casas que eu estou falando dos family offices do comitê, majoritariamente fazem nos investimentos em ações dos clientes.
Então, assim, não é tão charming investir em ações de varejo brasileira versus NVIDIA, mas tem muito valor a ser destravado no investimento em bolsa brasileira. Então, investimento em bolsa, globalmente falando, é um investimento de longo prazo e que demanda paciência do investidor. Eu acho que no Brasil a paciência é mais curta, né? Porque o Brasil é o Brasil, como já falei algumas vezes, né? Mas vale a pena. Bons gestores geram alfa de longo prazo e deveríamos estar investidos, não sei se investindo mais, mas investidos com certeza. E agora nessa janela curta que você até comentou, que começa a esticar a corda, né? Eu vi alguns gestores aproveitando esses movimentos para até começar a fazer um pouquinho de caixa, diminuir um pouco do risco, né? E eu tuitei isso, como investir em ações acaba virando um exercício de fé por conta do CDI, né? Eu tuitei sobre isso, eu sofri um hate absurdo lá, porque vem toda, né? Os crentes do Ibovespa chegam ali te arremessando pedras, né? Mas nessas altas recentes que a gente tem visto, começa a entrar num ambiente onde vocês, vamos começar a pensar em diminuir de repente essa exposição, ou não, vocês ainda acreditam que está muito barato, tem muito desconto e vale a pena estar exposto? Segue barata. O ponto é que você tem um movimento de descompressão, e aí você fala assim, vai continuar descomprimindo, o Brasil vai ficar fervelho? É difícil, né, dentro do cenário que a gente comentou, né? Mas acho que é muito tentador você selecionar ações, né, e você falar, né, a galera gosta de selecionar umas 2, 3 ações e tal, mas esse movimento disciplinado de gestão, de acompanhamento das empresas, com 10 analistas fazendo o trabalho por trás de você, 15 analistas fazendo o trabalho por trás de você. Isso a gente está falando de cada um dos gestores. Tem gestores que tem mais ainda, porque quando você leva em consideração o ecossistema que ele tem dentro de casa, né? Seja do ponto de vista macro, do ponto de vista de economistas e tudo mais. Então, assim, o Ibovespa e ações individuais, né, é muito difícil, de uma maneira disciplinada, você conseguir fazer os movimentos que os gestores fazem dentro das carteiras, né? Então, você falou mesmo, os gestores eles diminuíram a exposição, porque eles têm essa agilidade do risk management, né, do gerenciamento de risco. E isso vale, naturalmente, para pegar uma ação que está muito barata, e ela fica só barata, mas fala assim, olha, quer saber? Nesse cenário de risco, mesmo assim eu vou diminuir um pouco essa, porque já foi demais, né? Só que não você está numa cota, né? E quando você está numa cota, não é charming, né? Não é charmoso, né? Mas, enfim, a gente não está aqui para ser charmoso, está aqui para ganhar dinheiro, né? Então, acho que dá para ganhar dinheiro em bolsa, sim. A gente tem alocação estratégia em bolsa. Não estamos overweight ainda em bolsa, por conta de tudo que a gente falou do ponto de vista de cenário, né? Dá para ver vento positivo vindo de fora. Dá para ver ações baratas, mas está faltando colaboração. Se você olhar o IDIV para o pessoal mais novo, tem um índice chama IDIV, índice de dividendos, a vida é bem mais fácil, tá? A comparação, e ele é só de ações, mas ele bate o CDI, ele é muito mais estável em torno de janela, então o Bovespa tem as características dele, teve no passado uma metodologia que se alterou, tem muito estatal, tem empresas muito cíclicas, tem muita commodity, então são setores, são nuances, mas eu passei os 20 anos da minha carreira, o grosso dele, quem fazia renda variável como analista, falava, se eu descontasse a taxa brasileira, ou seja, já uma NTNB longa, mais um prêmio de risco de 4, 5, é muito difícil de achar upside do Ibovespa. Mas a gente passou por aquele boom ali no 2000, 2010, 2011, 12 antes das commodities caírem, onde emergentes eram um tema da moda. E aí tinha muita gente que comprava essas ações fazendo um desconto em moeda estrangeira, em dólar. Talvez seja um subótimo do carry trade. Mas a gente tinha esse fund que não existe mais. E hoje em dia, essa mesma turma, que é o fundamentalista, que fala com as empresas, que está lá no dia a dia, invariavelmente ele acha barato. Aí tem uma discussão mais ligada aos multimercados, ao macro, que fala, é barato, mas é a história que você contou, mas é barato há muito tempo, isso não é suficiente para destravar valor. E aí, realmente, eu concordo. Então, esse timing é difícil. Pelo menos hoje você tem uma gordura que você não tinha em 2011, 2012, de valuation mais atrativo. Só acrescentar eu acho que não tem nada, aí fazendo um gancho com você, que substitua o stock picking, né? Quer dizer, eu acho que, no fundo, tem empresas, tem ações que têm um potencial muito grande, apesar do cenário brasileiro ser difícil.
E é difícil por essa razão que eu falei. A gente não tem pacificado aqui essa questão do fiscal, né? E os períodos que você tem janelas boas de bolsa são períodos em que o fiscal não está sob ameaça. Por um motivo muito simples, porque a política monetária não precisa fazer o trabalho inteiro da estabilização. Quer dizer, hoje você está num momento, numa circunstância, que todo o peso de manter a estabilização está em cima da política monetária, como teve quando o real foi lançado durante 15 anos, porque você não tinha fiscal. E, enquanto não tem esse alívio do fiscal, as janelas de bolsa são um pouco mais difíceis mesmo. Mas eu quero crer que em algum momento você vai ter a volta da cooperação do fiscal para manter um ambiente saudável de negócio. Perfeito. E no tema de bolsa global, que a gente já abriu, também é outra discussão, né? Porque se o mundo se equilibra em planilhas de Excel, agora se equilibra também na NVIDIA, né? Primeira surpresa negativa que ela der em resultado, a impressão que dá é que vai estourar uma fagulha ali e esses preços vão despencar e, naturalmente, a bolsa americana é relevante demais nos índices globais, isso puxaria tudo em efeito cascata. E por termos de valuation também, muita gente prefere ficar longe da bolsa americana e não gosta de ter, embora tenha sido um investimento vencedor, inclusive nas janelas recentes. Eu queria saber de vocês como é que está a visão para alocação em ações globais de fato, se vocês acham que esse momento de fato, por conta de preço, é melhor ficar longe ou se ainda, olhando para a janela longa, faz sentido ter alocação estrutural. Deixa eu fazer uma pergunta. Você ficaria short em inovação? Nunca. Então não dá para não ter bolsa norte-americana. Sim, o Ministério da Saúde adverte. Não ter bolsa americana no longo prazo faz mal à sua saúde financeira. Ponto. Assim, no curto prazo, gente, vai ter oscilação, a NVIDIA vai ter um earnings miss em algum momento, vai tropeçar, vai cair 20%, isso tudo acontece, entendeu? De verdade. Mas a gente está passando por um momento de inovação tão grande. Eu acho que a economia global daqui a 5 anos vai ser uma coisa que a gente vai olhar para trás e mal vai reconhecer, né? E esse processo de criação de riqueza é interessante. Quando você olha os ciclos de investimento, né, os ciclos de novas tecnologias, você vê a criação do motor a vapor. Poxa, foi criado o motor a vapor, 40 anos depois as empresas descobriram como ganhar dinheiro com aquilo, né? Eletricidade foi criada, poxa, 20, 30 anos depois você descobriu como é que você ganhava dinheiro com aquilo. A internet foi criada, 10 anos depois as empresas descobriram como ganhar dinheiro com aquilo. Poxa, inteligência artificial está sendo criada, 2 anos depois as empresas estão ganhando uma montanha de dinheiro com aquilo. Então os ciclos entre você criar a tecnologia e você monetizar essa tecnologia estão ficando mais curtos, né? Significa que, poxa, não tem um valuation errado, né, em algumas das empresas de inteligência artificial? De forma nenhuma, né? Muito provavelmente algumas delas vão cair 50%, muito provavelmente algumas delas vão deixar de existir, tá? Mas você ficaria short em inovação no agregado, né? Inovação, leia-se, poxa, essas novas tecnologias, não ficaria de jeito nenhum, gente. Eu concordo. Eu acho que é um ajuste de múltiplo que está acontecendo agora nesse pequeno ajuste de múltiplo, mas o movimento é grande, né? Mas quando você fala de ajuste de múltiplo, é um negócio de 30 vezes para 25 vezes ou de 30 vezes para 20 vezes, você já tem um ajuste múltiplo, um impacto enorme no preço da ação, né? Em especial para quem comprou por último, né? Mas a gente vê com muita consistência de crescimento de lucros. O CAPEX está sendo atrasando um pouco mais na transformação de receita, mas de uma maneira ou de outra é um fenômeno que é inegável que ele é transformacional. E os players os winners, né? Os 7 magníficos e tudo mais, você vê que você pega o último ciclo das Big Techs, dos 10 anos anteriores, é incrível que eles conseguiram absorver a mudança de approach, né? E muitos deles estão nesse próximo ciclo, né? Isso pode trazer estranheza, falar que são 15 anos, né, na mesma ação, mas a empresa se transformou. Enquanto você via outras empresas que foram dominantes em outros momentos, elas não se transformaram, elas morreram, né? Então essas daí que estão repetidamente há 15 anos, é porque elas estão se transformando, elas estão fazendo um investimento massivo. E quando o Facebook mudou o nome para Meta, né?
o que está acontecendo? Né? Eu estava pensando aqui nas 9 mesas de bar que estavam batendo em multimercado. Acho que as 9 eles batem um pouco em multimercado e falam bem de NVIDIA, né? Então, NVIDIA conseguiu pegar tudo ao mesmo tempo. NVIDIA era o play para pegar Bitcoin, NVIDIA é o play de AI. NVIDIA, sem dúvida, é uma excelente empresa. Se o valuation está certo, está errado, você vai corrigir 10%, 20%, 50%. Acho que é complexo de falar no curto prazo, mas como gestores de patrimônio, né, que são que todos nós aqui somos, e é um pouco da filosofia de investimentos que a gente coloca no VRB, você não tem que estar fora de uma classe de investimentos tão importante quanto Bolsa Americana. Os Estados Unidos é a principal motor aí da economia global, e você ficar fora dessa coisa tão pujante é um risco muito alto que você está tomando. Talvez seja papel de um multimercado ou de um hedge fund lá fora, mas certamente não é papel de um gestor de patrimônio. Você pode estar overweight, underweight, cada um tem as suas premissas, mas ficar fora de Bolsa Americana é muito... não deveria ser das melhores práticas para um gestor de patrimônio. Não só os multimercados operam, mas os fundos de ações long on, long buys, todos eles têm seus books, têm suas... Então, faz parte do investimento indiretamente via as estratégias do VRB e naturalmente da alocação patrimonial. E aí eles vão decidir se compram ou não compram a NVIDIA. Exato. Usando sua pergunta, que você até falou em ações globais, mas a gente naturalmente puxou muito, né, para tecnologia e para Estados Unidos, que são temas que estão mais em voga. Eu acho que é importante talvez separar o tema ações globais de Estados Unidos, e tem muita coisa não Estados Unidos nas ações globais que estão mais próximas do Brasil. Então, os Estados Unidos foi o grande caso da última década, um pouquinho mais do que isso. Mas eu concordo com o que todo mundo falou aqui, é uma discussão talvez de múltiplos, esses múltiplos cedem um pouco, mas é o grande motor, é a região do planeta onde você sempre teve um retorno muito adequado ao capital por estar nas empresas, e o grande centro de inovação. Mais ciclicamente, no curto prazo, talvez a história de taxa de juros mais baixa e a própria economia americana desacelerando relativamente a outras economias do mundo, talvez abra espaço para a gente ter uma expansão de múltiplos a outros temas, o que a gente tem visto mais recentemente, né? Esse esfriamento um pouquinho de tecnologia dos Estados Unidos, e aí outros temas aparecendo, seja a América Latina, alguns emergentes, teve Bolsa na Ásia recentemente com o Japão, que deu uma balançada com o carry trade, mas outros temas talvez voltem à tona. Perfeito. Bom, então até para respeitar o nosso tempo regulamentar, a vantagem também de ter uma plateia qualificada é que eu posso terceirizar parte do meu trabalho para eles, né? Eu queria abrir então para perguntas e respostas. Deixa eu só fazer uma intervenção rapidinho aqui, porque a gente está falando, né, e o Demóstenes trouxe muito bem, né, de um Brasil que, poxa, uma boa parte da plateia nunca viveu, né? A gente está vivendo, discutir a inflação vai ser 4, vai ser 3, vai ser 5, né? A gente viveu num Brasil de inflação de 50, até que teve um grupo de pessoas que resolveu abrir mão de suas carreiras, dos seus ganhos pessoais e ir lá para o governo implementar o Plano Real. Então fica aqui o meu agradecimento ao Demóstenes, porque sem ele nada do que a gente está fazendo aqui ficaria válido, entendeu? Não. Viva os 30 anos do Não a Demóstenes. mim. Eu dei uma gotinha num copo d'água. Tem gente aqui como o pai do Dudu que doou muito mais, e pessoas que tiveram uma importância muito grande. Mas eu acho que nós devemos registrar e sempre estar atento a essa realidade que o Arthur levantou. Quer dizer, é muito estranho a todo mundo, exceto pessoas mais velhas, você ter uma inflação de 50% ao mês. Mas era a regra. As pessoas tinham, assim, só para dar eu vou ter até que sair um pouco antes, as pessoas tinham, para vocês terem uma ideia, caderneta de poupança é isso, vencendo toda semana, para você ter uma fonte de liquidez semanal, porque você não podia deixar o dinheiro parado por um dia que fosse. Essa é uma realidade que muito pouca gente hoje em dia é familiar na tua vida. Você pode ter ouvido de pai, de mãe, etc.
Mas assim, você ter um cenário em que a inflação saiu da frente ajuda muito. Né? Ajuda muito a coisas básicas. Eu me lembro quando eu cheguei para fazer o doutorado em 86, 85, 86, gente, não é brincadeira. A minha mãe sabia mais economia do que muitos dos meus colegas. Porque você tem que administrar uma casa, você tem que fazer esse tipo de ginástica, né? De que poupança eu vou tirar? Se eu tirar dessa, eu perco a rentabilidade mensal. Rentabilidade mensal era 20%, 30% ao mês naquela época e depois foi, na véspera do Plano Real, foi a 50%. Enfim... Mas é bom isso, mas eu não tenho nada o agradecimento, tenho certeza do conselho inteiro aqui para o Demóstenes pela contribuição. Mas vamos para a parte difícil. Vamos lá. Tudo bem, eu sou o Arthur, sou sócio da Vita Investimentos. Eu queria fazer uma pergunta, vocês falaram bastante de um dos fundadores do VRB, sim. Enfim, a vida me levou para outros caminhos, mas... É bom ver essas caras conhecidas aqui, é um prazer enorme. Eu queria que vocês falassem um pouco do processo de admissão e demissão de fundos que entram e saem da carteira. Como que funciona? Gui? Acho que, assim, o processo ele nasce nas casas, né? As casas aqui, todas elas têm o seu processo de sourcing, né, de gestores, né? E naturalmente, quando a gente discute os gestores que estão na carteira, você faz um processo de competição, né? Então, o que vai sair não necessariamente é um gestor ruim, né? O que vai sair é porque ele está naquele portfólio com um espaço menos competitivo em relação a um outro, né? Então, como a gente assim busca limitar também o número de gestores, porque seria fácil colocar um número grande com percentuais baixos e tudo mais, então a gente busca limitar o número de gestores com percentuais, né, 2 níveis de percentual, né? Então você acaba gerando a competição. Então, às vezes, você tem 2 nomes que você gostaria de colocar na carteira, mas e quem vai tirar? Né? E aí entra a discussão no ponto de vista da estratégia, como a estratégia contribui para a carteira. Né? E aí entra naturalmente o processo que é o processo mais interessante, que é justamente você dosar, né, as questões quantitativas envolvidas, né, e naturalmente as qualitativas para efeito de estratégia, de estilo de investimento e olhando para frente. Então, assim, não é que o gestor que vai sair lá, acho que muito provavelmente o gestor que vai morrer, ou o gestor que não existe mais. Esse gestor, acho que aqui nessa carteira a gente não corre esse risco. Né? O que a gente tem aqui é o ajuste fino para ter sempre os melhores para a formação da carteira. Né? Então, já saiu o nome, já entra e sai o nome, ou entra e sai, aumenta e diminui peso, mas sempre nos nomes que você olha e fala assim, pô, são os melhores do mercado. Né? Ô, Gui, e te complementando nesse ponto, que quando você tira um gestor do portfólio, não é que necessariamente, além da gente, o gestor não é que ele tenha ficado ruim, ele pode eventualmente ainda compor o portfólio dos investimentos das casas, porque esse é um mandato específico. Então, a gente pode ter mandatos com outras especificidades nas nossas instituições, que o gestor continua fazendo sentido, mas para este mandato específico, que tem um número máximo target de gestores na estratégia de multimercado, na estratégia de bolsa e o resto da composição de renda fixa, aquele gestor naquele momento não faz mais sentido. Então, não é que o gestor ficou amaldiçoado, não é nada do tipo. Ele simplesmente, para este mandato, ele agora não faz mais sentido. Não é para começar a fazer tracking da nossa carteira, e aí vai falar assim, ixi, esse daí tem que vender esse gestor. Né? Não é exatamente esse o processo. O processo é com foco naquela carteira, porque senão fica aquele negócio, você marca o gestor e fala assim, agora saiu da carteira do VRB, vou vender. Não é exatamente essa conotação. Mas, tendo dito isso, assim... tem momentos onde a gente mata o gestor mesmo, que é o seguinte, style drift. Você era um gestor de ações que começou a operar a curva de juros brasileira. Opa, peraí, isso aí, não, eu não te contratei para isso, eu te contratei para
para você popular um determinado espaço do eixo risco-retorno. Na hora que você começa a mudar esse negócio, aí a gente é absolutamente, entendeu, inflexível nessa história. Entendeu? Você viveu alguns desses com a gente lá, né? Fala assim, poxa, a gente achava que o camarada era muito bom em escolher ações de varejo. De repente o camarada está agora, entendeu, operando o título público federal. Opa, peraí, cara, não é a mesma coisa. E é muito difícil, né? Porque isso acontece na profissão que a gente está, né, de gestor. É muito difícil você ter autoconsciência daquilo que é o teu círculo de competência, né? Quer dizer, é muito normal você ver gestores que são pessoas muito inteligentes e que desenvolveram uma competência específica em operar a inclinação da curva de juros ou operar, entendeu, ações de shopping centers. Ele fala, eu sou muito bom em uma coisa, vou ser muito bom em outra coisa também. Eu vou operar a lira turca muito bem. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Então a gente é muito disciplinado nesse sentido. Você teve lá, você vê que a disciplina do portfólio ela segue inquebrada durante esse tempo todo. Sérgio M2M. Na linha do que você falou, Arthur, ali a indústria cresceu demais e ficou mais difícil achar alfa, porque o número de oportunidades é limitado. Não sei nem se você tem amostra para dizer que, para tentar o fundo, porque eu acho que todo mundo ali também foi guloso, todo mundo também abriu o capacete e botou dinheiro para dentro, né? Perfeito. Será que tem gente que não foi tão guloso e manteve o capacete menor, não cresceu, esse cara performou melhor? Temos ele tinha menos dinheiro para alocar? Temos na carteira um gestor que ficou fechado, nasceu fechado, e temos na carteira isso é verdade. Gestores... Essa tese se comprova. Talvez ajude até a provar um pouco a tese de que o cara que foi mais... O problema é o seguinte, a nossa tese é como se você tivesse uma parábola. Tem um tamanho ótimo de fundo, tem um tamanho abaixo daquele que também é subótimo, que você não consegue pagar o teu time de economista, você não consegue pagar o teu time de gestão, a tua estrutura fica ruim. E tem um tamanho acima do qual, então, eu não estou aqui, é uma crítica velada à indústria, mas não é fácil você descobrir em que ponto daquela parábola você deveria estar, tá? Não é fácil não, mas a verdade é que pequeno demais é muito ruim, grande demais é muito ruim, você tem que achar alguma coisa no meio do caminho. Tá? Eu acho que a indústria de fundos de ações faz isso melhor, né? De fechar a capacity, de falar eu tenho menos oportunidade. Porque o universo de investimento é menor. Né? Eu acho que eles fazem... É muito tentador, como eu falei, é muito difícil para um hedge fund, que tem pessoas extremamente inteligentes, que operaram bem, a curva de juros brasileira, que operaram bem a alta de juros nos Estados Unidos, que muitos hedge funds americanos não pegaram. E aí o cara fala, bom, se eu operei bem juros no Brasil, se eu operei bem juros nos Estados Unidos, é óbvio que eu vou operar bem pra caramba juros no Japão. Né? Calma. Alguns sim, alguns têm essa capacidade, fizeram isso bem, outros mais ou menos, e outros claramente não. Né? Uma dificuldade adicional, o Arthur citou a parábola, é que na composição de risco do multimercado não é uma parábola do tamanho. São inúmeras parábolas dependendo do ativo que ele opera. Então, o cara que tem um edge enorme em operar cupom cambial é um tamanho completamente diferente do cara que tem um edge de operar curva de juros. Né? Então, como que você soma essas várias parábolas ajustada pelo tamanho do risco que você vai dar para cada um desses especialistas dentro do seu fundo para saber qual é a parábola final, né, do sizing do seu fundo. Então, é uma conta complexa, mas tem gestores, como falamos, que já nascem conservadoramente falando, eu vou pegar o worst case cenário e vou nascer pequeno para o potencial que eu posso sugerir. E costuma ser pela ótica do cotista, costuma ser uma decisão inteligente. Um segundo acho que comentário aqui vou fazer uma especulação aqui, sei lá se faz sentido. A gente teve aquela ata de cupom meio dividida, metade do Banco Central meio segurando, outra metade dizendo que ainda tinha que baixar, etc. E depois meio isso se inverteu e começou todo mundo agora nessa linha de acho que tem que subir. E você não viu o nosso presidente reclamando dessa mudança geral? Talvez o futuro candidato a presidente do Banco Central, Galípolo, também sendo mais duro no discurso. A gente outro dia teve até um call com o Rogério, eu até comentei isso com ele. Será que não é um pouco oportunístico de falar assim, agora deixa quieto, deixa esse Banco Central que está aí ainda ficar com a cara de quem está subindo juros e
faz a lição de casa, não vou reclamar, vou deixar acontecer, e não ser um discurso legítimo do futuro candidato, de que eu vou ser duro, eu vou ter credibilidade, e no ano que vem eu começo a baixar, fica legal, eu fiz o que tinha que fazer. Eu acho que é um deal bom, né, para os dois, né? Eu acho que ele ganha credibilidade, o Galípolo, né? Porque eu acho que assumir sem credibilidade é a pior coisa para um banqueiro central, né? Os banqueiros centrais, mesmo com um nome como o Ilan e outros, subiram juros de cara, né? Então eles fizeram já um processo social rock, né? E aí o cara ganha credibilidade, daí ele tem o benefício da dúvida. E é um ganha-ganha. Eu acho que tem que subir agora pelos modelos e dada a falta de credibilidade no ponto de vista fiscal, tem que subir. Eu acho que é uma opção de graça, de fato, para os dois. Né? Eu acho que é. Eu ia comentar que em política monetária é muito mais difícil você ganhar credibilidade do que você perder. Então, talvez a contrapartida é que se você está ganhando pela promessa de fazer algo, é melhor que você faça isso, porque se você não fizer, a perda vai ser maior, a entropia aumenta. Boa noite, Marcos Macedo da Fame Capital. Pegando o gancho do que o Arthur colocou, a indústria de fundos multimercados ela precisou corrigir o tamanho para conseguir identificar quem são os bons gestores e sobreviventes. Fazendo um paralelo com a indústria norte-americana, os fundos no Brasil eles têm, na maioria dos casos, uma correlação muito alta porque operam temas muito parecidos, né? Vocês acreditam que esse movimento que tem acontecido agora dessa correção vai abrir espaço para que a gente possa observar novos entrantes com estratégias mais diversificadas para ajudar no processo de diversificação das carteiras multimercados? Essa é uma pergunta. E a outra é essa redução que a indústria de fundos de ações tem acontecido. O break-even para essas estruturas continuarem ficando de pé, vocês acreditam que a gente está caminhando para um processo de consolidação dessas estruturas? Só um parêntese, eu não acho que quem performou mal nesse movimento de fluxo não é um bom gestor, porque quando você coloca de que teve que corrigir para aparecer quem eram os bons gestores, teve um gestor que performou mal e é um bom gestor. Ele pode ter performado mal por diversas questões idiosincráticas da tese dele, não necessariamente a diminuição do fluxo dele, ou não necessariamente até dele. Ele pode ter tido um patrimônio relativamente estável, né, mas efetivamente errou uma tese, alguma coisa assim. Então, acho que não deveríamos ser tão forte na quem foi bem agora é um bom gestor, quem não foi bem é um mau gestor. Mas, de modo geral, novos entrantes provavelmente vão acontecer, né, e a tese mais óbvia é a da consolidação, sim. Né, tem voltando à parábola, tem um tamanho que a indústria que o fundo não sobrevive, então o natural é que você acabe tendo algum risco de continuidade do business nesses fundos menores. E aí ou você fecha ou você se junta com outro menor para ficar um médio, ou você se pluga numa casa maior. E sem juízo de valor, é válida, a estratégia é válida, né, do ponto de vista do gestor lá na ponta e do ponto de vista do cotista também. Deixa eu pegar... Marcão, você tem que fazer sempre pergunta difícil, né? Mas vamos lá. Eu não acredito muito que a gente vai ter um espaço amostral de fundos muito diversos nos multimercados macro. Por um motivo simples. O processo... A gente estava caminhando para isso, tá? Só que isso depende do teu espaço amostral, isso depende de qual ativo você pode investir. E isso só aconteceu no mercado norte-americano porque o mercado norte-americano passou por aquele processo que a gente chama de aprofundamento financeiro. Né? Você tem vários tipos de hedge funds operando em vários mercados e vários mercados líquidos. Esses grandes mercados, esses grandes bolsões de dinheiro líquidos ainda não apareceram no Brasil. O grande bolsão de dinheiro no Brasil é financiar o governo. Né? Então, assim, enquanto o espaço amostral for limitado, enquanto o Brasil não passar pelo processo de aprofundamento financeiro, como é que você vai investir sabendo que, poxa, 80% do mercado ainda é título público federal, como é que você vai investir em uma coisa muito diversificada? Ou você é muito pequeno, né? E aí você vai ser bem pequeno mesmo, né? E vai operar um nicho específico do mercado de crédito, entendeu? Vou operar crédito high yield contra crédito, entendeu? Sei lá, high grade, alguma coisa assim, mas você vai ser muito pequeno. Ou então não, ou então você precisa que o país passe por um processo de aprofundamento financeiro, que a gente tenha outros veículos de investimento, que não só comprar título público federal e ficar operando dólar e inclinação da curva de juros, para que os fundos multimercado macro
comecem a ser realmente muito diferentes. Eu concordo em gênero, número e grau, e ia falar que o próprio desenvolvimento do mercado faz com que você também tenha acesso a gestores fora. Então, não necessariamente você vai buscar um gestor aqui para operar event-driven em biotecnologia na Califórnia. Você vai procurar um gestor na Califórnia. Então, talvez a própria, isso aí, seleção de ativos e profundidade do mercado brasileiro restringe um pouquinho a gama que a gente vai ver aqui dentro. Você olha a indústria do locador, a indústria de locadores, ela também está passando um processo de consolidação. Você olha lá atrás, há 20 anos, 10 anos, o número diminuiu, tomador de decisão, né? 3 vezes menor. Mais 50% dos fundos, um pouco mais de 50% dos fundos, dos gestores, tem, na nossa estimativa, um volume de subgestão abaixo de um break-even sustentável, né? Não é em break-even, mas sustentável, porque você precisa ter tamanho, precisa ter volume, precisa ter gente, né? Então a consolidação ela é um processo natural. A gente passou num processo, sei lá, 20 anos, não se achava analista de ações, né? Não pagava manual analista de ações, depois você passou isso para o broker também, no processo de ações, depois esse processo, todo mundo monta uma gestora, que a gente passou, né? É natural que também você tenha as oportunidades para os, não vou dizer sobreviventes, mas para os fortes, né? Os fortes saem mais fortes, inclusive com mais possibilidade de atrair mais recursos, mais profissionais, que estavam naturalmente se aventurando, no ponto de vista do empreendedorismo, né? Da oportunidade que estava lá na frente, porque outros estavam sendo bem-sucedidos, né? Isso fortalece também os gestores. Acho que fortalece no ponto que você falou do tamanho, que é amadurecimento, né, em que você não vai ter aquele tamanho mais, provavelmente, se você sem pensar 2 vezes, e do ponto de vista também dos recursos que você vai conseguir atrair, né, muito mais. É uma consolidação boa, uma etapa boa de um processo de crescimento, muito embora todo o processo que traz aprendizado, ele vem com dor, né? Eu tenho uma pergunta, Thiago VRB. Tiagão, só queria adicionar um negócio, só porque o Marcão, eu adoro ele, sou fã dele, ele é um lorde, sempre perguntando, mas eu só queria adicionar um ponto que você comentou sobre a correlação da indústria, né? E um fato curioso desse momento ruim da indústria de multimercados é que a gente viu os lows de correlação, então a turma perdeu dinheiro de maneira diferente, na verdade. Que é um ponto interessante porque casa com o processo de internalização, internacionalizar os investimentos dos multimercados que antes eram muito focados no Brasil e agora as casas passam a ter mais times focados em ativos globais e outros mercados, né? E um ponto que tem mais a ver com o segmento aqui do Stock Pickers, mas que eu acho que é pouco comentado, eu queria adicionar sobre esse momento, é que a indústria trabalha o produto multimercado como se fosse uma caixa preta. Então, a experiência de investimento para o cotista, independentemente de quem seja do varejo ou o private, o Rogério me corrija se eu estiver errado, assim, é ruim na média, porque você não sabe o que está acontecendo ali dentro, o cliente não entende direito o produto. Então, eu acho que, inclusive para as gestoras, a próxima pernada, é importante começar a olhar para a comunicação com um pouco mais de carinho, porque esse negócio de as pessoas têm que entender como a gente trabalha e a classe dentro da sua carteira, esse speech não cola mais, entendeu? Acho que as pessoas precisam começar a se comunicar melhor. E em relação à fusão também, né, que a gente trata como se fosse algo simples, vocês podem me corrigir também. Processo de investimento e cultura em asset é extremamente difícil de fundir. Então eu sou meio cético em relação a isso. Eu acho que as fusões vão funcionar quando as estratégias foram realmente complementares, porque se forem parecidas de alguma forma, vai ser bem difícil de fazer isso. Boa. Uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Eu tive outro dia eu tomei um café com um gestor, que ele mencionou, Thiago, eu saí para empreender porque eu não queria ser mais um asset manager, eu queria ser um investidor, né, um investidor de ações. É possível no Brasil, hoje em dia, com o mercado tão arbitrado, você conseguir gerar alfa como investidor e não com um asset allocation em ações? Eu acho que sim, e deveria estar ficando mais fácil, porque a indústria, né, o que tem crescido muito é a indústria passiva. Isso lá fora a gente está importando devagarzinho. Por definição, quem faz o diferente ali está procurando distorções de valor para um produto que é majoritariamente massificado hoje em dia. Todo mundo vai atrás do índice e nem faz a conta de qual ação ali está barata ou está cara. Esse fluxo é um fluxo passivo.
deveria dar espaço para o gestor. Talvez o efeito colateral disso para o gestor, e aí é um pouco mais difícil a vida, é que se esse fluxo passivo é grande o suficiente para não deixar você maturar suas posições, a probabilidade de você ser estupado é muito grande. Então você deve ter mais espaço para gestores ativos, por outro lado você tem que ter uma tolerância um pouquinho maior em termos de tempo para conseguir realizar os seus cases de investimento. Tudo bem, pessoal? Me chamo Carlos Baixa, eu sou diretor de investimentos de uma empresa chamada Brasol. Eu trabalhei a minha vida inteira no mercado financeiro e fiz esse movimento 2 anos atrás. A gente, basicamente, hoje está na outra ponta do mercado, né? A gente investe em ativos de infraestrutura relacionados à transição energética. Temos a BlackRock e a Siemens como principais sócias e trabalhamos muito com ativos diversos, geração distribuída, operações de centros de recarga elétrica para empresas que estão eletrificando suas frotas, e a gente está muito na ponta de tomando os recursos do mercado através de operações isentas de CRIs e debêntures de infra, debêntures isenta. E esse movimento para a gente é maravilhoso, né? A gente consegue atrair um capital que viabiliza projetos, mesmo no ambiente de alta taxa de juros, né? Então, essa movimentação do investidor para esse mercado, acho que tem um efeito do lado do investidor, mas tem um efeito do lado do tomador também importante, né? Para pelo menos no que a gente está fazendo, algo que é muito essencial, né, para a transição energética, a infraestrutura, para o país, né? E uma parte do movimento que eu fiz também, queria fazer aqui mais considerações que perguntas e ouvir de vocês. Porque eu comecei a perceber que eu sempre assessorei clientes, né, a levantarem capital, e eu comecei a ver muitas oportunidades na economia real, você fazer dinheiro, né? Você, através, não de investimento necessariamente em bolsa, você fazer movimentos, você fazer investimentos de economia real que rentabilizam bem o capital, né? Indo para o mercado financeiro, quer dizer, esse investimento em economia real está mais associado aos fundos de private equity, aos fundos de special situations, aos fundos, né, de mais high yield, né, onde faz esses créditos mais estruturados, e que é uma classe de ativos nova e que tem muitos novos gestores também entrando e conseguindo levantar dinheiro, né, que eu acho que é uma oportunidade interessante também do investidor ter exposição, né, a outro tipo de investimento e outro tipo de rentabilidade. Acho que muito do que vocês falaram hoje aqui, às vezes a Bolsa do Brasil é muito limitada, né? Ela está exposto a commodities, a bancos, né? Os índices acompanham setores muito específicos e tem uma oportunidade imensa de investimento Brasil afora. A economia é muito grande, que muitas vezes não consegue ser capturada pelos instrumentos que existem no mercado financeiro, no mercado de capitais, né? Acho que isso está começando a acontecer com os... O que liderou isso inicialmente no Brasil foram os fundos de private equity, mas mesmo private equity tem uma dificuldade porque muitas vezes a saída é a bolsa, né? E aí a bolsa você cai de novo na dificuldade de ter um mercado de capitais muito pequeno, né? De ter, enfim, que a dificuldade do Brasil de você fazer isso. E para mim está sendo maravilhoso, né? É muita oportunidade de alocação de capital que a gente tem, né? E que muitas vezes isso não chega no investidor final. Eu queria entender de vocês o que vocês acham dessas classes de ativos novas, quer dizer, como é que vocês estão vendo esse movimento e de forma geral, a opinião de vocês sobre essas considerações. Obrigado. Complementando, se o VRB ele poderia criar um veículo eventualmente para aproveitar essas oportunidades. A gente investe em special seats, e em especial, né, que special seats é um nome tão amplo, mas traz oportunidade de retorno bastante interessante, se bem feito, né, tem seus riscos, né, e naturalmente o movimento em isentos com desintermediação, em que você consiga ser um canal de canalizar o capital, né, na ótica do co-investimento ou do deal, né? Então isso faz parte. Lógico que é natural que isso esteja
na carteira de famílias que entendem o processo da iliquidez, o processo da natureza da atividade, seja do Private Equity, Venture Capital, o Direct Lending, Special Situations, ou qualquer coisa disso, mas dizer que no Brasil costuma ser 10% das carteiras, mas lá fora é bem representativo. No mercado internacional a gente tem cerca de 30% das carteiras, assim, tem carteira que tem mais, mas a gente busca sempre na ótica do endowment style, né? Porque lá fora tem mais alternativas, tem mais possibilidades, né? Aqui é uma indústria que está nascendo, né? Então, mas tem muita coisa boa, de fato, como você comentou, Baixa. Acho que eu diria da seguinte forma, Carlos. O Brasil não pode dar certo sem que você dê certo. Não estou falando especificamente da sua empresa, mas assim, eu acredito muito num conceito que, poxa, seu pai me ajudou a entender. Destruição criadora schumpeteriana. Quer dizer, que é isso que faz com que o crescimento de verdade, né, exista. Né? Então, assim, o que você está fazendo é destruição criadora. Né? Você está deslocando modelos de negócio já existentes e está competindo eles de uma outra forma. Então, assim, todo país que se desenvolveu e atingiu um nível elevado de desenvolvimento foi muito movido pela inovação, né, por ciclos de inovação dentro da sua própria economia. Né? Esses ciclos de inovação podem ser ciclos de inovação básicos ou podem ser ciclos de inovação ultra sofisticados, mas sempre algum tipo de inovação. Tá? Então, assim, o que eu acho que o problema da economia brasileira é justamente a falta de mais ideias como essa. Né? E por que a gente tem a falta de mais ideias como essa? Porque o seu pior competidor chama-se governo brasileiro. Ponto. Né? Então, quando você vai levantar capital, agora o governo brasileiro, poxa, te deu um break no imposto, mas ele está lá levantando dinheiro ao governo a 10,5. Né? Então, você fala, poxa vida, eu vou pegar um dinheiro por 10 anos, sendo que o Arthur está começando a descontar 10,5, mais um prêmio de ação, mais um prêmio de liquidez, não sei o quê, o Arthur está me cobrando um retorno de 25%. Então, peraí, quantos projetos, na verdade, têm retorno de 25%? Agora, se o custo de capital fosse 6,5, como foi quando o Elon botou o juro lá 6,5 por um ano e uns quebrados, né? Aí você levanta dinheiro a 10 para investir num projeto em retorno de 12, a conta já começa a ficar muito melhor. Né? Então, assim, sim, eu acho que esse é o futuro do Brasil que vai dar certo. A gente precisa que o governo pare de competir com você. Eu acho que não necessariamente são antagônicas as coisas, elas são complementares. Né? A beleza dos Estados Unidos é que você tem um mercado tão profundo, que você tem fundo de pre-seed, que já substitui as famílias para pegar semente de ações que vão ser criadas. Aí você tem os fundos de venture capital, depois você tem o PE mid-size, aí depois você tem o PE growth, aí depois você tem o fundo pre-IPO, e aí você tem um mercado de capitais super desenvolvido. Então você tem uma cadeia muito grande para empurrar o empreendedor. A gente ainda tem várias peças faltando aqui dentro. Eu espero que com o tempo elas apareçam, se desenvolvam. Boa noite a todos, Caio da Nord Wealth. E a gente falou bastante desse mercado globalizado, até uma demanda do investidor do varejo até ultra high por acessar cada vez mais o mercado internacional. Mas como é que a gente adequa isso vis-à-vis uma regulação 555 que virou um 75 ou o SUSEP na Previdência, que acaba engessando um pouco a possibilidade até sobre o âmbito VRB de acessar essas estratégias? Será que é só via multimercados que nesse último curto, médio prazo não conseguiu captar talvez essa exposição internacional? Muito boa pergunta. Acho que tem duas maneiras de você acessar o investimento internacional, né? Que o brasileiro de modo geral, ele, por diversas características, ele tem um home bias enorme. Então, assim, é natural que o brasileiro tenha 100% do seu patrimônio investido no Brasil. E quanto mais para trás você volta no tempo, mais especificamente apenas o ultra high net worth client investia no exterior. Era uma estrutura cara, complexa, que efetivamente você precisava remeter seus recursos para fora, montar estruturas no exterior caras para poder fazer os investimentos. Hoje em dia você tem diversas maneiras de fazer via seus recursos no Brasil, mas, por outro lado, também os investimentos no exterior baratearam muito. Né?
a bola da vez aí que todo mundo tá falando é o fim dos fundos fechados e da tributação da offshore, né? A offshore, né, quem mantinha recursos no exterior, você ficava diferindo o imposto, e hoje não é mais assim. Por outro lado, dado que você tem o Come Cotas anual no exterior, você pode, de uma conta sua em qualquer instituição no exterior, fazer investimento direto, desde que você consiga acessar os mínimos que caíram muito para investimento no exterior. Então, assim, acho que as empresas de wealth deveriam estar efetivamente provocando seus clientes dessa diversificação global, né, de patrimônio. Acho que o business de wealth é um business de diversificação. Isso inclui geografia, classe de ativo, ativos alternativos, como o Dudu citou, a diversificação de vintage para os ativos alternativos, de style drift não é permitido, mas estilos diferentes nos gestores devem ser sempre mirados. Então, acho que é isso. Você tem que buscar. O multimercado é um fácil que você aplica no Brasil e um pedaço dele vai lá para fora, mas eu acho que com um bom planejamento você consegue ter uma carteira global independente do tamanho do portfólio do seu cliente. Obviamente, quanto maior, mais fácil de você conseguir fazer. Eu ia falar que na sua frustração, se você olhar o fio da situação, né, a dificuldade para investir no exterior, mas se a gente olhar isso como um filme, acho que quando eu era pequeno não tinha cartão internacional no Brasil, porque se você gastasse mais de $2.000, você tinha que repor as reservas com ouro. Então, passou, se tornou natural ter cartão internacional, é natural. Hoje em dia, qualquer aplicativo de banco, você abre uma conta no exterior e compra diversos fundos. Você tem as BDRs que funcionam também bem, né? Você consegue ter exposição a diversas ações americanas. Então, eu acho que a minha visão é até otimista nesse sentido de ver esse mercado estar se acelerando rapidamente, e a consciência das famílias que a gente conversa também. Temos mais, não? Fechou? Bom, Fechou? Queria agradecer a presença de todos vocês e parabéns pelos 8 anos de VRB.